Segunda-feira, 15ª semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Bem, vamos agora voltar ao Evangelho desse domingo, isto é, de ontem, para encontrarmos ali esta realidade tão bonita deste encontro de Jesus com um doutor da lei que deseja confrontá-lo. Esses homens do mundo, que eram religiosos, né? Eles imaginam-se superiores à inteligência do Verbo de Deus. Tolice. Mas eles aprendem. No encontro com Cristo, no fim da história, eles aprendem mais do que imaginam ensinar. Na sexta-feira, apreciávamos esse panorama, alguém fazendo uma pergunta para experimentar Jesus. Oh, meu Deus! No fundo, não estou falando nada absurdo. Quantas vezes as nossas orações, os nossos pedidos de gente descrente ou as preces são baseadas nesta dúvida de quem quer provar a Deus. Quero ver se você me ajuda. Quero ver se o Senhor me traz saúde. Quero ver se me traz emprego. Quero ver se alivia minhas dores. Não é uma súplica confiante. Diz Jesus: que pai daria uma serpente a um filho que pediu um ovo? E vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos? Muito mais Deus, que vos dá a salvação, ou melhor, o Espírito Santo, quando pedis. Assim mesmo, Jesus se deixa experimentar. É interessante, Jesus não refuta. Ouvir, debater e ensinar seus oponentes, mesmo os mais cegos. Porque há muita cegueira, muita cegueira. E a primeira pergunta desse doutor da lei é fatal. Eles tinham dúvidas profundas se Jesus seguia a Torá. Ou seja, se ele era um judeu piedoso. Sem discussão, Jesus é um judeu piedoso, mas ele é o Filho de Deus. Por isso a Torá é menor do que ele. O Filho do Homem é maior do que o sábado. Para eles é intransponível esta dificuldade humana. Jesus, então, devolve a pergunta sobre a vida eterna. Como obter a vida eterna como herança? Ele diz: fale-me, tu que és doutor da lei, diga-me como a lei prescreve essa hipótese. E ele responde com o decálogo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito bem. O assunto acaba ali. Sendo que Jesus completa, diz: respondestes bem. Mas completa: faz isso e viverás. Isso é muito importante lembrar disso. A verdade é divina, a verdade é salvífica, mas como Jesus dirá no Evangelho de São João, se a compreenderdes e a praticardes, sereis felizes. Trata-se de compreender, e é um trabalho profundo de oração, de contemplação. Nós chamamos isso em parte a Lectio Divina, parte desse processo. Mas também grandes meditações sem resultados, grandes meditações ou elucubrações intelectuais profundas e místicas que não alcancem a vontade, isto é, que não batizem o nosso comportamento e não adequem nosso modo de viver ao modo com que pensamos, graças à inteligência divina, a revelação, parece-me que não tem nenhum efeito. E não é fazer uma oposição entre saber e praticar. Isso é uma tolice marxista, por exemplo. Né? Não queremos pensamento, a filosofia já pensou demais, queremos ação, praxis.
Se a ação que queremos é plenamente pautada no pensamento de Deus, por Ele revelado a nós, a Igreja, e através da Igreja, pela Escritura e pela tradição. Faze isso e viverás. Em outras palavras, queres saber como ter a vida eterna como herança? Pratique o que bem sabes, os mandamentos de Deus. Aí o texto diz, mas ele, querendo justificar-se, faz uma nova pergunta. Porque ele foi derrotado pelas suas próprias palavras. Ponto. Não há nada mais sagrado para Jesus o Nazareno que os mandamentos de Deus. Muito bem. Não é por aí que ele conseguiu provar, experimentar Jesus. Então ele lança uma segunda pergunta. Tá bom. E quem é meu próximo? Jesus, para responder-lhe, não o faz de novo usando a Escritura, mas faz através da sabedoria. Uma parábola, antes de mais nada, é uma comparação. E uma comparação que quer falar de Deus e do Cristo. Seja em relação a Israel, seja em relação à humanidade. Jesus, então, coloca 3 homens em foco. O primeiro é um homem, seguramente um judeu, que está voltando de Jerusalém, indo para Jericó. Quem sabe ele foi ao templo rezar e agora está voltando para casa. E, como muitos cariocas, assaltado. Meu Deus. O crime é sempre gente hedionda no coração, né? A gente fica vendo as penas cada vez menores, cada vez mais solturas, cada vez mais essa gente tem diminuição de penas, dia que podem ir para casa porque é Natal, Páscoa, etc. E, enfim. Mas o que eles fazem? Roubam. Péssimo. Porque as coisas, apesar de terem custado tanto trabalho, podem ser recuperadas. Mas eles o espancam e o deixam semi-morto. Além do roubo que é indevido, roubar coisas alheias, não roubarás, é mandamento de Deus, mas eles quase assassinam. No Rio de Janeiro, tantos são os mortos de assaltos, de raptos, de ações criminosas. E tem gente, não são poucos, parece, pelo menos são muito barulhentos, que insistem na inocência de criminosos. Ok, a culpa é de quem foi assaltado. A culpa é de quem foi morto. Isso é uma situação que há de se reverter no Brasil e no mundo. Bem, por coincidência, vejam, o evento deste assalto com quase morte, quase foi latrocínio, quando se mata quem se assalta. 2 homens vão passar, aliás, 3 homens vão passar pela tragédia deste homem. 2 homens com nomes e funções, além de etnias. Primeiro, um sacerdote. Passará, verá e continuará seu caminho. Esse sacerdote também podia estar, provavelmente, saindo de Jerusalém para Jericó, para outra cidade. Logo alguém vai correr e dizer, está vendo, os padres, os sacerdotes não valem nada. Jesus não tem intenção de criticar ninguém. O que ele está chamando a atenção é que, em nome do amor de Deus, que se chama pureza, a outra parte do mandamento não é realizada. Esse sacerdote, para ir ao templo e depois de estar no templo, ele deve conservar-se puro. E se ele tocar no sangue de um doente ou no corpo de um morto, ele não pode mais oferecer sacrifício. Tem que ele mesmo purificar-se. Um homem que tocasse numa mulher menstruada se tornava impuro junto com ela. A mesma coisa, por acaso, um levita. Um levita está na classe do sacerdócio. Ele não pode realizar culto nenhum se estiver
contaminado. Por isso ele passa adiante, seja indo ou voltando para Jerusalém. Provavelmente o sacerdote e o levita se encaminhavam para os seus serviços litúrgicos. Bem, esse evangelho é imenso e maravilhoso. Vamos continuar falando dele amanhã.